e que não vai funcionar por causa disso. Então, quando isso aconteceu, até me perdi agora, peraí, eu estava falando do... eu fui tão longe na história que eu me perdi. Vai chegar no Adélio. Eu vou só te ponderar uma coisa, vou te direcionar aqui. Esse briefing ficou bacana. Você que está aqui acompanhando esse papo aqui, eu estou com um jornalista, tá, que está diretamente da República Tcheca, generosamente aqui. A gente está dedicando esse tempo a você que quer saber da verdade do caso Adélio Bispo. A gente sabe que é um caso que tem muita repercussão aqui. Nesse momento, mais de 5 mil pessoas já passaram pela live, 500 pessoas agora no pico aqui ao vivo. Eu quero que você interaja, tá? Você pode colocar sua pergunta, você pode direcionar a fala do Fabiano Golgo, tá? Obviamente, ele não é prolixo, ele fala bem toda a história para você ter um entendimento, porque depois tem gente que chama o convidado aqui e você fala assim, e aí, realmente, o que você acha do caso Adélio? Acho legal. Aí é monossilábico, isso não é bom, tá? Então aqui a gente está fazendo uma live detalhada, obviamente a gente vai fazer cortes disso daqui, e é muito mais importante às vezes o corte, que ele fica um pouquinho mais condensado, mas o corte tendencioso, que é o estilo Pablo Marçal, você não vai ter aqui. O Marçal tem todo o direito de fazer aquilo, ele não é jornalista, ele quer chamar atenção, gerar audiência, a gente quer gerar audiência e chamar atenção também. Jornalista que não quer chamar atenção é mentiroso, a gente gosta de uma telinha, a gente gosta de aparecer aqui sim para vocês, a gente gosta de falar, é o dom que Deus deu pra gente. Agora, é que nem um cantor que não gosta de palco para cantar, que não gosta de plateia. É mentira, é hipocrisia. Então, a gente gosta, sim, de ter você aqui, só que eu preciso que você nos ajude a produzir esse conteúdo aqui. A ideia do Golgo tá aqui é ele explicar qual que é a relação desse hacker que hackeou o Adélio Bispo meses antes de acontecer a facada, né? E eu já vou colocar aqui uma pergunta para ele, porque ele me traz toda essa questão aí de homoafetiva, né? Tanto dele quanto do hacker, que até então aparentavam ser amigos os dois, porque um surge junto com o outro aí. Parecia ser uma dupla. Depois eu vi os caras brigando na rede social, falei, não, eles não são uma dupla, definitivamente. Né? Tá parecendo marido e mulher esse negócio aqui, tá? Briga de cão e gato. É o Batman com o Coringa. Batman e o Coringa, exato. Arquirrivais. Então, eu vou te fazer essa pergunta. Você acha, ou ele te falou alguma vez, que ele teve relacionamento afetivo com o Kassab? Esse é só o começo da pergunta. Certo. Não. Ele só veio falar agora no meu TikTok que ele roubou, né? Quem entra no TikTok Golgo Fabiano é meu, mas agora só aparecem vídeos dele. E ele conta uma história espatafúrdia. Ele nunca falou nada sobre Kassab. E eu digo outra coisa que é muito importante. Quem entende de pedofilia sabe que o pedófilo ele é incapaz de ter relações com adultos. Não é uma tara, não é um fetiche, é uma questão psiquiátrica. Tem até a ver com a primeira teoria de Freud com relação à homossexualidade. Freud dizia que o homossexual ele não quer entrar na puberdade, naquele momento em que sai da vida infantil e tem que encarar a responsabilidade que representa o sexo oposto, que pensa de maneira tão diferente da sua, que exige, então, um abrir mão do seu eu. E a criança ela é muito eu, né? Ela é egomaníaca, ela só quer o mundo à sua maneira. E quando um homem começa a se relacionar com a mulher, e os héteros sabem disso, dá um parafuso, porque a gente está acostumado, desde o tempo das cavernas, a focar na caça ao búfalo, enquanto que a mulher está acostumada a ver o todo da caverna. São duas visões de vida tão diferentes que numa briga ninguém se entende, nos objetivos não se entendem. Então, inteligente é o homem que consegue entender a visão de caverna da mulher. Mas o homossexual, segundo Freud, não quer entrar nesse momento. E aí eu até faço um adendo, que as pessoas chamam de afeminado ou efeminado, o homossexual, aquele caricato, né? Aquele que a gente vê nas piadas e tal. E eu digo que mulheres não se portam assim. As mulheres não falam assim, desse jeito, são crianças que falam assim. E quando há uma mulher que tem esse tipo de comportamento parecido com o do gay caricato, ela está sendo, na verdade, infantiloide, ou, entre aspas, loira burra. Ou seja, é a questão da... E outra coisa, esse tipo de gay gosta de cor, de festa, de coisas que não são sérias, né? O que é um grande problema que havia entre as lésbicas e os gays, é que as lésbicas eram extremamente sérias e os gays, ativistas, só queriam festa e sexo. Né? É o sexo sem compromisso. Então, esse é um tipo de gay. Há milhões de tipos de gays. Por que eu estou dizendo isso? Tem a ver com o Kassab e com o Patrick. Então, primeira coisa, o pedófilo, ele geralmente é esse tipo de gay que não quer crescer. Ele quer ter relações
com crianças ou adolescentes, aí seria efebófilo, mas a gente usa o nome pedófilo para todos, porque é ilegal, não está certo, é imoral, é errado, não se deve pegar uma pessoa que não tem pelo menos 18 anos, e mesmo assim acho que a diferença de idade faz diferença até uma certa idade. Depois dos 25, 27 anos, todo mundo é adulto, não interessa se um tem 50 ou tem 27, porque está mais ou menos, né, não há mais uma disparidade tal que cause uma covardia nessas relações em função de alguém estar muito acima intelectualmente e sexualmente da outra pessoa. Mas essa pessoa que gosta de menores, ela só consegue se relacionar com eles. Então vamos ao Kassab. A história do Patrick César da Silva Brito, primeiro que ele nunca, nem naquela época, aludiu a ter uma relação com ele. Segundo, não poderia estar tendo relação com ele se ele estava em Porto Alegre e em Gravataí, atrás desse Leonardo. Logo depois disso, ele começou a relação com um menino de 15 anos chamado Welton Teruel, que está, inclusive, na República Tcheca, por coincidência, né, fazendo turismo pela Europa. Já conversamos sobre isso. É como ele disse, ele não quer testemunhar, mas quem chamar ele responde. Ele teve uma relação também a mesma coisa. Foi uma troca de dinheiro e depois disso foi uma promessa de levá-lo para o exterior, que não aconteceu, e só agora, com 21 anos, por conta própria, ele conseguiu. Inclusive, ele tem uma relação com o Bolsonaro, porque um restaurante onde ele trabalhava, em Ribeirão Preto, no qual ele fez dinheiro para poder vir para a Europa, o Bolsonaro esteve lá comendo uma pizza e eles têm um vídeo juntos. Então, só para ver como o mundo, essas interações, né, esses 6 graus de diferença, como acontecem. Então, quando é que ele teria tido relação com o Kassab, se ele estava no Rio Grande do Sul, atrás desse menino Leonardo, e depois estava com esse Welton Teruel. Mas, claro, poderia ter alguma coisa paralela. Mas aí, vamos lá. Eu quero que o espectador que for gay já entende de cara. Quem não for, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Imagine o Kassab, uma pessoa que é enrustido. Ele não está aí oferecendo essa informação de que ele seja gay, é como o Eduardo Paes. Nós gays, que temos o gaydar, que é o radar gay, ele pipa quando vê os dois. Mas nenhum dos dois está chegando e dizendo, olha, eu sou gay, certo? Muito bem. Nós achamos que sim, mas eles não querem dizer. Porque, claro, cresceram noutra época, tem uma posição que dificulta eles saírem do armário, mas até a Marta Suplicy, quando estava concorrendo com o Kassab, né, ficou famosa por botar aí uns billboards, que a gente no Brasil chama de outdoor, perguntando se queríamos, né, vocês não, o pessoal de São Paulo, se queriam ter um prefeito, acho que era, né, sem filhos. Essa foi a maneira cretina, safada dela, de falar, ela que é uma sexóloga, ela que deveria, que fica lá na parada gay e tal. Então foi uma falta de escrúpulos total dela tocar nesse assunto. Mas vamos lá. Então, se o Kassab for gay, já que ele não disse, né, e eu não estou na cama dele para saber, não estou no afeto dele, porque muitos gays nunca tiveram uma relação sexual na vida. A pessoa não é gay porque experimentou e gostou. A pessoa vira, ou se descobre gay da mesma maneira que o rapaz se descobre heterossexual. No início da adolescência, o rapaz, até um determinado momento, achava que a menina era a outra, ficava jogando papelzinho nela, não querendo nada a ver com ela, e de um dia para o outro começa a sentir desejo. Não aprendeu na novela, não aprendeu em livro, não aprendeu com transexual ou com heterossexual dando aula, é a natureza humana. Por isso que existem gays até no Afeganistão, e eu sei porque eu converso com alguns deles. No Afeganistão, onde não há palavra para isso e não há mídia para eles aprenderem. E uma porcentagem específica de qualquer população, inclusive indígena, de povos originários, o que é o pajé lá todo pintado? Sempre tem gay, é uma coisa que vem junto com a natureza. E o poeta Mário Quintana, famoso poeta gaúcho, uma vez me encontrou na Praça da Alfândega, em 1984, quando eu estava esperando para assistir o Karate Kid, e ele sentou ao meu lado no banco da Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, e passou um travesti, que na época era um travesti, não existia essa palavra transexual. E 2 senhoras fizeram comentários, né, fizeram aquela gozação em cima do travesti. E o Mário Quintana, que não, simplesmente se aproximou desse menino de 14 anos, veio no meu ouvido e disse assim, no mundo existem mais rosas e margaridas, mas os crisântemos são tão flor quanto. Eu não entendi
porra nenhuma do que ele tinha dito. Mas eu fui lá e escrevi. Eu fui lá no Cinema Imperial, e pedi uma caneta, um papel, a mulher não entendeu por quê, e eu escrevi aquilo, porque o Mário Quintana acabou de fazer um poema ao vivo no meu ouvido, então eu tinha que guardar isso. Anos depois é que eu entendi, e tem a ver com isso, é a natureza. O homossexual, ele é igual ao heterossexual, ele surge, ele descobre, ele não se transforma, ele não decide, né, ser homossexual. Mas veja bem, então o Patrick, o Kassab, essa relação, para começo de conversa, não existiria, porque o Patrick não teria estômago para isso, porque a afetividade dele é voltada somente, exclusivamente a menores de idade. Inclusive, eu tenho um áudio que eu já coloquei no TikTok, no Facebook e no Instagram, mas ele hackeou os 2 primeiros e só ficou no Instagram, onde ele fala de um menino de 12 anos. 12 anos, então é nesse nível. Pois bem, então vamos lá. Se o Kassab não é fora do armário, é uma pessoa conhecida no Brasil e é um player político muito importante, muito exposto, com muitos inimigos, portanto. Aí eu pergunto, ele iria entrar num aplicativo de namoros gays? Não iria. Aí vai dizer, não, mas ele poderia colocar a foto de outro. Poderia, mas aí ele vai se encontrar com alguém, um brasileiro, que ele não conhece, e se fosse o caso, quando conhecer, saberia que é hacker, e iria se expor dessa maneira, em frente a uma pessoa que ele não tem por que confiar, por não conhecer, e em segundo lugar, por ser hacker, mais um motivo para não... Por que é que ele iria se expor na sua homossexualidade dessa maneira? Segunda coisa que eu gostaria de dizer, qual homem poderoso, rico, não vai pegar o melhor, o la crème de la crème. Vai pegar, no caso do homem heterossexual, a atriz pornô, linda, maravilhosa, né, a garota de programa, da melhor qualidade, a mais cara. Por que é que Kassab iria escolher um cara de 1,50 m, nada contra, eu sou baixinho, eu só estou dizendo porque há essa consideração, é óbvio que, principalmente entre os gays, porque gays são homens são visuais, a estética, a tal da beleza fundamental do Vinícius de Moraes é algo que é muito comum entre os homens, a cultura atual está mudando um pouco disso, mas, sem dúvida, a geração do Kassab seria, como gay, voltada à beleza, não vai escolher um cara minúsculo, feio e perigoso para ele. O Kassab, se está tendo algum tipo de relação homossexual, ele está trazendo garotos de programa da Colômbia, está contratando o garotão lá de Copacabana e pagando muito bem. Não seria o Patrick César da Silva Brito e não se encontraria com ele em um aeroporto. Um aeroporto com câmeras, com pessoas que saberiam que o Kassab está lá, com jornalistas que poderiam estar aproveitando, vendo ele lá, ou espiões, já que ele é tão poderoso. Muito menos depois, novamente, em Brasília. Aliás, viagem a Brasília, onde é fácil de comprovar, se o Kassab estiver precisando de algum tipo de prova, que ele foi com o Elson Teruel. E, então, como é que ele estaria tendo uma relação com o Kassab, ao mesmo tempo com o Elson Teruel, um cara bem mais velho, né? Enfim. Então, o Kassab não seria tão burro de fazer isso. Então, já serve de indício. E o Patrick não teria estômago para ter algo com o Kassab, já que ele é voltado a meninos magrinhos, loirinhos, menores de idade. Então, e deixa eu fazer um último adendo antes de poder fazer uma nova intervenção para a gente continuar, é que eu não defendo o Kassab, nunca votaria no Kassab, acho que o Kassab representa exatamente esse centrão, né, que incomoda muito a política, quem quer que esteja no poder tem que estar mais ou menos aliado a ele, veja-se a questão de São Paulo, com o Tarcísio, ao mesmo tempo os ministérios com o Lula. Então, eu não conheço o Kassab, nunca vi o Kassab ao vivo, porque o hacker tentou dizer que eu fui pago pelo Kassab para fazer isso, o que é uma besteira, porque eu não defenderia o Kassab, nunca fui pago por ninguém, e já que a gente citou o Cláudio Daledoni Júnior, eu fui para a Sérvia pago com uma ajuda do Cláudio Daledoni Júnior, que não tem interesse algum nessa história. Ele simplesmente viu eu falando sobre isso num vídeo, dizendo que eu não tinha dinheiro para ir para a Sérvia fazer entrevista com esse hacker, e ele ofereceu para pagar meramente a passagem, não foi nenhuma fortuna, não. Não vou estar aqui revelando o valor, mas é menos do que um salário mínimo, coloquemos assim. Foi só para eu poder chegar na Sérvia. Muito bom. Então, toda essa contextualização, essa pergunta que eu fiz, não é para tirar o Kassab do armário, não.
Mesmo porque o Felipe Campos tentou tirar o Agnaldo Timóteo do armário e foi uma coisa viralizada até hoje. Felipe Campos, que é meu amigo, trabalhamos junto na mesma emissora, na UTV. Hoje a gente usa muito conteúdo do Felipe. É um barato. Aquilo ali ficou emblemático, né? Tirar coisa velha do armário, tem muita gente que zoa, né? Tirar coisa velha do armário sempre dá problema. Então deixa que a pessoa... O Agnaldo Timóteo era o viado mais macho do Brasil. Imagina, menino. Como é que ele fala? Negativo. Totalmente. Não. Como é que ele fala? Ele usa uma palavra muito boa, né? Negativo. Ele começa a tentar tirar ele do armário, ele vem com esses papos. Enfim, que Deus o tenha. Toda essa pergunta você então acredita que o Kassab não tem nada a ver com o caso Adélio, é isso? Tenho certeza absoluta, porque agora então eu vou revelar uma outra coisa que eu só fui descobrir recentemente, e ainda não falei na mídia tradicional, na mídia aberta, falei só na minha mídia pessoal. Eu acabei me envolvendo na Sérvia com um policial especialista em segurança cibernética. Então ele começou a criar todos os sistemas para que eu não fosse mais invadido no meu Instagram, no meu telefone. Havia um zumbi dentro do meu laptop, né? Ou seja, uma entrada para esse Patrick César da Silva Brito dentro do meu notebook. O que a gente descobriu? Deixa eu voltar, então, à segunda fase. Eu contei que lá em 2018 houve essa briga e aí eu não quis continuar a ter qualquer tipo de relação com esse Patrick ao descobrir que ele vinha chantageando menores de idade para ter sexo com ele. E ele me hackeou de todas as maneiras possíveis. Eu, em seguida a esse acontecimento, tentei entrar em contato aí com a Polícia Federal, dizendo, olha, existe um hacker que hackeou o agora já eleito presidente Bolsonaro e essas outras pessoas importantes, Gilmar Mendes... Foi o interesse em trazer ele à luz dos holofotes? Porque você, de certa forma, colocou o hacker na mídia. Exatamente. Qual que é o seu interesse? O meu interesse, na verdade, foi no momento que ele me hackeou e hackeou a minha mãe e começou a ameaçar a minha mãe, aí eu digo, bom, então agora como eu fiz o adendo agora há pouco, eu não me importei de receber essas contas. Mas aí eu disse, bom, agora ele quer briga, então vou pegar essas contas e vou denunciá-lo à Polícia Federal para eles saberem que existe esse hacker fazendo isso. Então, na verdade, aí foi pessoal, porque ele me atacou e eu não tinha como atacá-lo de volta, a não ser utilizando isso. Mas a ideia não era projetar ele na mídia, então, para ele começar a dar entrevistas nem nada. Era uma denúncia policial. Isso era especificamente. Tanto é que eu não falei para mídia alguma que havia feito isso, que havia denunciado ele na Polícia Federal. Eu fui primeiro pessoalmente no prédio da Polícia Federal em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, lá uma das principais avenidas de Porto Alegre, e depois disso, como eu já estava na República Tcheca, eu comecei a bombardear com e-mails até que alguém me atendesse, e demorou até alguém ter interesse naquilo. Finalmente, uma pessoa chamada Marcelo Furtado, não é o Marcelo Furtado que foi preso aí pelo Xandão, ou sei lá eu por quem, em função da ABIN. É outro Marcelo Furtado, mais jovem, que me mandou alguns e-mails e depois começou a me ligar por vídeo e que trabalhava na ABIN naquela época. Ele já largou a Polícia Federal, ele teve, se alguém quiser descobrir exatamente quem é, ele primeiro foi adido da Polícia Federal na China. Quando ele voltou, ele não estava gostando de alguma coisa e largou. Eu não sei o que ele faz hoje em dia. Esse Marcelo Furtado acabou entrando em contato comigo para saber dessas contas, para saber desse hacker. E aí agora vamos entrar então no Adélio e o porquê que eu citei esse policial sérvio especialista para a Rádio Auriverde e para o Alexandre Pitoli, que por algum motivo que eu não entendo, não quer me chamar novamente para que eu traga o que a gente chama no jornalismo de suíte, né, a continuação, porque em duas entrevistas, uma delas que deu 1 milhão de espectadores, eu levantei hipóteses, e o nome do Kassab acabou vindo à tona na segunda entrevista, porque o hacker já havia dito o nome dele, então eu tive que reagir em cima disso. Então eu fui utilizado em uma campanha marçalista, né, já que o Nicolas Ferreira, contra o Bolsonaro, estava apoiando esse louco do Pablo Marçal, ele sim é o Coringa, né, o Coringa, se a gente for ver o The Joker, ele está lá querendo só botar fogo no parquinho, né, quando ele dá entrevista, enfim. Então, a Rádio Auriverde se juntou completamente nesse marçalismo. Bastava ver os comentários de Rodrigo Constantino, de Alexandre Garcia, de toda essa gente, e do próprio Alexandre Pitoli. Eles estavam assim meio que pedindo desculpas para o Bolsonaro, mas apoiando, feito crianças vendo alguém com algodão doce e não entendendo que o algodão doce é só açúcar e anilina.
né? Faz mal, não leva a nada. Pode ser bom, pode ter gosto bom, mas é o Pablo Marçal, é um algodão doce bem rosa. E eu acho que eu deveria dar uma entrevista para dizer isso que eu estou dizendo para ti e para os teus espectadores, que é muito importante. Afinal de contas, o nome do Kassab na segunda entrevista foi citado várias vezes e havia toda uma série de campanha, uma campanha enorme liderada pelo Nicolas Ferreira contra o PST, com essa coisa do Xandão, porque o Pacheco não pauta o impeachment do Alexandre de Moraes, então não vamos votar no 55, não funcionou, porque o PSD ganhou o maior número de prefeituras, né? Então não fez cócegas, porque é o mesmo que falar de Jesus Cristo dentro da igreja, as pessoas já são convertidas. É perda de tempo. O Nicolas Ferreira só chega nas pessoas que já acreditam nele. Ele não vai influenciar alguém que acredita num Kassab, num candidato, porque não é o eleitorado dele. Mas, então, eu acho isso nada jornalístico do Alexandre Pitoli e da Rádio Auriverde de não me chamar novamente, querendo fazer parecer que são uma briga na Auriverde. Duas? Oi? 2 entrevistas. Na primeira, essa que tu viste, eu não falei. Na segunda, você já falou do nome. Porque nessa segunda foi depois que o hacker foi e disse o nome, escancarou, aí o Pitoli disse, olha, ele falou o nome, agora eu quero então que tu fale em cima do nome. E mas eu repeti aquilo que tu viste, ou seja, eu disse, olha, eu não posso afirmar que foi o Kassab, eu só posso dizer que sim, ele disse que foi o Kassab. Mas para isso, eu preciso das tais provas que ele disse que teria. Por isso que eu fui à Sérvia. Eu queria as provas. Eu disse, olha, se quer me utilizar para ser o carimbo de credibilidade, que era isso que eles queriam. Ninguém estava acreditando na palavra de um hacker, de um criminoso. Um cara que não tinha, no passado, nada mais além de crimes. Já eu, no passado, tinha o quê? O carimbo da Europa, porque eu vim ser jornalista aqui na Europa, onde o nível de credibilidade é muito maior, onde para eu, um cara que é brasileiro, ser contratado para dirigir uma revista, eu tenho que ser no mínimo 10 vezes melhor do que um tcheco, senão não vão pegar a mim. Então, eu não tenho modéstia em dizer que eu já fui citado na mídia tcheca 2 vezes como, porque o Gogol falou, então nós podemos acreditar, porque eu fui conhecido por denunciar a própria mídia. Eu sou aquele, o X9 de dentro da mídia. Então a questão do Kassab. O Patrick veio com essa história de que tinha sido o Kassab e eu quis ir à Sérvia para que ele mostrasse as provas que ele dizia que iria mostrar para a Polícia Federal. No entanto, 2 vezes ele desmarcou. Que interessante, ele desmarcou. Mas você ficou com ele lá alguns dias. Exato. Então, como é que aconteceu? Eu resolvi que a melhor maneira não seria sentar com ele e fazer uma entrevistinha rápida. Eu até disse isso quando eu estava ainda na República Tcheca, dizendo que eu queria ir lá, que eu queria espremê-lo, né? E para espremê-lo não bastava sentar num tete-a-tete, porque um bom criminoso é um bom ator também. Ele poderia ter as respostas todas na ponta da língua e eu não conseguiria pegar ele. Como havia uma relação, entre aspas, pessoal, já que eu sabia desse lado pessoal da vida dele, eu arrisquei e disse, olha, Patrick, eu recebi só o dinheiro da passagem do Cláudio Daledoni Júnior e eu não tenho dinheiro para pagar, e não tenho mesmo dinheiro para pagar um Airbnb ou um hotel, que seja. Aí ele disse, então fica no apartamento onde eu estou, que é na cidade de Jagodina, se escreve Jagodina, né, no interior da Sérvia. Então, lá me fui eu de ônibus da República Tcheca, via Áustria e Hungria, para chegar em Belgrado, de Belgrado, descobrir com o alfabeto cirílico como é que eu vou chegar em Jagodina, e me fui. Eu fiquei... Você hospedado no apartamento dele, então? Diretamente no apartamento dele. É um apartamento de quarto e sala, ele dormia na sala e eu no quarto. Eu fiquei 3 dias nesse apartamento. No 3º dia, ele disse que nós tínhamos que ir para uma outra cidade chamada Kragujevac. Nessa cidade, nós ficamos num outro apartamento que era de um amigo de um dos advogados dele, porque ele tem uns 9 advogados, porque é tanta coisa contra ele, que ele tem milhões de advogados. Então, ele teria que ter uma conversa com o advogado lá. Eu também não perguntei, porque sabia que ele não iria me dizer exatamente sobre o que era, mas fui com ele para essa cidade de Kragujevac. Depois de 2 dias, então 3 dias no apartamento dele em Jagodina, 2 dias em Kragujevac. No 3º dia, ele disse que ia até Jagodina e voltava 2 dias depois, e aí, sim, nós voltaríamos para Jagodina.
e eu já estava dando quase que por encerradas as perguntas, né, a entrevista. Mas o que acontece? Eu, numa noite, fiquei desconfiado. Não vou nem entrar na história de que eu achei que ele tinha me drogado, porque eu sou uma pessoa que dorme só 5 horas por dia. Depois eu dou um incremento na tarde de mais 1 horinha, então é uns 6 no total. Mas por noite eu consigo dormir 5 horas e já acordo. 4h30, 5 horas da manhã eu já estou acordado. Depois do almoço, lá pelas 2, entre 2 e 3, eu dou uma dormidinha de novo. E eu, do nada, estava dormindo 10 horas por dia. Eu disse, bom, deve ter sido por causa da viagem. Sei lá, meu cérebro está fervilhando com o alfabeto cirílico, por eu estar na Sérvia, enfim. Não achei nada de estranho, até que um dia ele estava insistindo muito, eu já tinha comido, e ele queria muito que eu comesse uma pizza que ele tinha trazido, e eu achei a primeira mordida que eu dei meio amarga, e aí eu comecei a me lembrar das coisas que eu comi nos dias anteriores, e aí eu disse, esse cara está me drogando, esse cara está me fazendo dormir. Pode ser que isso seja a teoria da conspiração, pode ser que seja uma mera coincidência, mas em função dessa desconfiança, o que eu fiz? Eu senti o amargo e fiz de conta que ia no banheiro, cuspi, lavei bem minha boca e passei a ficar acordado nas noites seguintes, que foram basicamente 3 noites depois desse episódio. Nessas noites, porque o quarto tinha uma sacadinha. Ele ia para a sala e eu, da sacada, conseguia ficar com o olho puxado para a janela da sala. E aí, o que eu vi? A primeira coisa que foi o estrondo. Foi o dia que ele estava falando com a mãe dele, essa Ana Cristina da Silva, e dizendo... eles estão caindo direitinho na história do Kassab. Ipsis literis, o que eu estou dizendo. Essa frase eu escrevi, guardei, e vou repetir sempre exatamente da mesma maneira. Quando ele disse isso, qual é o motivo, que história que eles poderiam estar caindo? O eles somos eu, o Pitoli, o vereador Eduardo Borgo, sei lá eu quem mais, para quem ele estava dizendo isso. Então ali... né? Chegou no derrite essa conversa. Chegou no Derrite. Aliás, ele ria muito num áudio sobre o Derrite, dizendo que humilharam o Derrite, que ele foi obrigado a se curvar. Depois de uma primeira vez onde foi feita a pergunta e ele se esquivou, aí teve nas redes sociais toda uma coisa contra o Derrite, ele acabou indo de maneira bem humilde na Auro Verde. Ou seja, esse cara fez com que até o Derrite tivesse que, entre aspas, se curvar, e o próprio Bolsonaro, porque, veja bem, eles estão enganando ao Bolsonaro. O Alexandre Pitoli botou, inclusive, acho que foi hoje lá no Instagram, que ele encontrou o Bolsonaro num aeroporto, todos sorridentes, tiraram uma foto. Na época, em função da minha entrevista do Patrick César da Silva Brito, o Bolsonaro acabou dando uma segunda entrevista para a Auro Verde, eles comemoraram muito. Eu vi nas comunicações entre o Pitoli e o Patrick dizendo agradeço, né? Graças a você, o nosso presidente, com todo esse endeusamento que fazem do Bolsonaro. E a questão é a seguinte, o Bolsonaro é que está sendo engambelado. Eles estão passando para trás o Bolsonaro. A Rádio Auro Verde está passando para trás o Bolsonaro. Porque se a Auro Verde não quer falar comigo, né, eu não sou bolsonarista. Podem acabar querendo dizer que, Bolsonaro, não ouve esse cara. Mas eu também não sou lulista. Nunca na minha vida votei no Lula. Enfim, eu sou um árbitro de futebol. Eu não tomo partido nessa história, porque é sobre o que eu estou falando. Eu não posso escolher um lado ou outro. Eu nem voto, para dizer a verdade, para não ter esse tipo de problema de consciência. Mas eu acho que o ex-presidente Bolsonaro está sendo enganado por essas pessoas, porque mas aí voltando então à questão do Kassab, eu ouvi o Patrick César da Silva Brito dizendo que eles estão caindo direitinho nessa história, e aí eu fui de forma proativa procurar mais informações. Para quem que ele falou isso? A mãe dele. Era uma ligação com a mãe dele, com quem ele fala uma média de 30 vezes por dia, tem um Freud ali enorme. Porque eu lembro que eu achei engraçado ele dizendo: mãe, tô indo no mercado, vou ficar sem Wi-Fi por 15 minutos. Eu até perguntei, eu interpelei, eu disse: 15 minutos, tem que avisar a tua mãe. Não, porque senão ela fica preocupada, ela só tem a mim na vida. Eu achei isso estranho. É filho único e é de uma história conturbada. Ela tinha 15 anos, engravidou do primo que era casado, e em função disso ela foi ostracizada na família, e aí eles se criaram os dois juntinhos porque nem o irmão dela falava com ela passou, sabe aquela coisa de cidade pequena, ou no bairro onde eles estavam, ela foi tida, né, aquela tabus brasileiros. Então eles são muito juntos em função disso. E esses dias todos, o que você conseguiu de prova? Aí, então, depois desse telefonema, aí eu fui atrás de provas. Para minha surpresa, e tem muita gente que não acredita nisso, ele tinha recém recebido um laptop, um notebook novo,
de um cara que se chama Darko, que havia ficado na prisão com ele, eu não sei se é 2 semanas ou 2 meses, foi um período curto, porque ele havia feito um tweet desejando a morte do presidente Vučić, presidente sérvio. E em coisa de 2 horas, a polícia, o pessoal fala do Alexandre de Moraes, na Sérvia é pior ainda. A polícia já estava na casa dele e ele estava preso. Então, um cara até do bem, sabe? Um cara normal, não era um criminoso comum. Esse cara auxilia muito ele. Esse cara trouxe para ele um novo notebook e um novo telefone celular. Eu até perguntei por quê, o que tinha acontecido com o notebook, foi no dia que eu cheguei, né? Aí ele disse, não, é que ele tem que tocar fora de quando em quando para não haver problema de a polícia descobrir. Pois bem, eu fui ver que não houve facada, que é uma feriam ele, porque aí não teria. Isso é uma coisa que a gente sabe é porque aconteceu, aí parece, viu, faz sentido. Ninguém pode prever isso. Eu aposto que se derem uma facada, sei lá, aí pega um político aí que não funciona, não é A mais B igual a B. Então eu não acredito nesse plano de alguém. Bom, vamos ao que eu acho que aconteceu. Eu acho que o Adélio não agiu por conta própria. Eu tenho uma experiência casual ou acidental com pessoas que sofrem de esquizofrenia. Eu estou falando esse nome porque ele é mais conhecido. É uma série de classificações de psicopatias esquizoides, mas vamos usar a palavra esquizofrenia. Eu tive isso tanto na família, quanto com pessoas muito próximas a mim, são 5 pessoas no total, então fui forçado a entender certas coisas. Eu vejo claramente, pelo pouco que nós vimos no Adélio, pelo olhar dele, pelas palavras dele e pelo histórico dele, de passagem por PSOL, depois por partido de direita, de esquerda, enfim, que ele tem sim um distúrbio esquizoide. E as pessoas que têm esse distúrbio, elas geralmente não confiam em pessoa alguma. Eles sofrem de uma certa paranoia. No entanto, eu tive é por isso que eu estou dizendo que eu tive essa relação pessoal, eu descobri com os meus esquizofrênicos que porque eu adotei uma técnica que é deixá-los falar, não contestá-los nas loucuras que eles estão dizendo, eles acabavam criando não só uma confiança em mim, mas uma confiança somente em mim. E aí, como é que eu junto isso com relação ao Adélio? Eu acho que alguém que queria essa facada, sabendo dessa informação que eu estou dando com relação aos esquizofrênicos, achou a pessoa certa para influenciá-lo. É muito fácil colocar na cabeça de um esquizofrênico essas coisas que vai acabar o mundo, se esse cara for eleito, vai haver matança generalizada, enfim, eles gostam de determinados temas que tem a ver com matanças generalizadas, né? Como é que se chama? Genocídios, OVNIs, né? É uma coisa interessante que acontece com todos os esquizofrênicos. OVNIs e essa paranoia, tanto é que alguns mataram os próprios pais, os filhos, etc. São surtos esquizofrênicos. Então, é muito fácil que alguém, e eu acho que aí a gente deve procurar aquelas fotos que aparece o Adélio com uma moça do lado, saber quem é aquela moça, porque para ser amiga dele ele tinha que ter confiança. Por que ele sai de um partido e vai para o oposto? Né? Ou seja, alguém, quem são, não é nem quem é o advogado do Adélio que a gente tem que ir atrás, mas quem são os amigos próximos do Adélio. É falar com a família dele e descobrir quem é que o Adélio confiava. Porque aí, ao achar-se essa pessoa, tem que se ver quais são as conexões dessa pessoa com aí os criminosos de plantão, que são políticos, ou algum empresário, ou, sei lá, o George Soros, que o pessoal gosta de colocar muito como, né, tem o Elon Musk de um lado e o George Soros do outro lado, como se o mundo fosse manipulado pelos bilionários. É mais fácil para a nossa mente acreditar em algo simplista dessa maneira. Mas eu acho que o Adélio foi influenciado, não pago, não é dinheiro. O esquizofrênico, ele era pobre, ele não estava buscando dinheiro. Ele estava buscando salvar o Brasil. Ele acredita nisso. E por que pegariam ele? Porque aí não teria como chegar no mandante. Porque é um cara que é louco, não pode ser ouvido, né? E não se chega no mandante. Por que o Gilmar Mendes estaria acobertando? Porque talvez o Gilmar Mendes saiba quem é essa pessoa. Talvez seja das relações dele. O Gilmar Mendes, antes de Alexandre de Moraes virar o principal foco no Supremo Tribunal Federal, o grande vilão, antes era o Gilmar Mendes, que soltava todos os, obviamente, corruptos.
É o Gilmar Mendes, que consegue milhões para fazer simpósio lá em Portugal, que tem, né, uma família cheia a família do agro, né? Ou seja, um cara muito rico, muito poderoso e de muito suspeito. Então, talvez o Gilmar Mendes, que tem relação com todos os vilões do Batman, com o Pinguim, com o Charada, com o Coringa, ele talvez saiba quem é esse cara. Talvez ele esteja sendo só purista nessa questão de não permitir que haja uma entrevista com um presidiário. Mas até o Lula foi entrevistado, não foi? E teve permissão, e era presidiário. Só se ele está aplicando a questão de que ele tem problemas psiquiátricos, esse tal de Adélio. Então, mas eu não acredito que seja isso. Acredito que o Gilmar Mendes talvez saiba, ou desconfie, ou alguém esteja pressionando ele para que não permita. E a chave não está no advogado, a chave está em quem for muito amigo ou amiga do Adélio. Essa pessoa deve ter influenciado a acreditar que o Bolsonaro precisava ser morto, né? E aí por isso houve a facada. Então, para recapitular, não acho que tenha sido uma fakeada, porque não acredito que tanta gente estaria em conluio para acobertar isso, e muito menos o Bolsonaro, que todo machão é chorão, né? Nós, homens, quando a gente fica doente, imediatamente a gente já vira um nhunhunhu, e ele não iria aceitar levar uma facada, ter problemas sérios de saúde para o resto da vida dele, que inclusive vai ser encurtada em função desses problemas de saúde. E nem que o filho dele, por mais que seja freudiana a relação, fosse estar por trás disso. Agora, veja bem, lembrando a questão do filho dele, Adélio era de classe baixa. Ele não teria como pagar uma passagem para ir de Minas Gerais a Santa Catarina. Ele estava parando em um hostel que custava menos do que a aula de tiro ou a sessão de tiro que ele foi lá ter no dia lá em que ele foi no mesmo clube de tiros que o Carlos Bolsonaro treinava. Então, isso aqui parece uma câmera, né? Mas ela não é. Bom, pelo menos não só isso. Ela é uma fonte de renda para pessoas em mais de 120 cidades. Tem alguém por trás do Adélio. Isso, para mim, serve como uma informação essencial para dizer o Adélio não agiu sozinho, porque ele não teria cabeça para descobrir onde é que o Carlos Bolsonaro praticava tiro, quando o Carlos Bolsonaro estaria em Florianópolis, porque ele não mora lá. Se fosse no Rio de Janeiro, poderia ser uma coincidência, mora lá, mas não. Quando ele estava lá em Santa Catarina para isso, né? Eu só não sei se ele teve sorte de não ir naquele dia ou se ele foi avisado também, porque nos bastidores do poder há uma podridão que é generalizada. É por isso que eu não levanto bandeira para quem quer que seja, porque quem chega no topo do poder nunca é limpo, porque no mínimo tem que lidar com o que há de mais podre do crime e do poder em geral. Então, talvez o Adélio estivesse, de fato, sendo monitorado, alguém talvez estivesse sabendo das intenções dele e tenha avisado o Carlos Bolsonaro. Ou talvez, né, Deus tenha feito ele ficar doente naquele dia e não ir ao clube de tiros. Mas isso também mostra que o alvo primeiro era o Carlos Bolsonaro, não o Jair. Por quê? Porque as pessoas sabem que quem realmente, e próprio Jair Bolsonaro sabe disso, quem elegeu o Jair Bolsonaro foi o Carluxo, foi o Carlos Bolsonaro. Foram as táticas dele nessa nova época de mídias digitais. Ele soube aplicar o manual de Steve Bannon, aquele americano que ajudou Donald Trump a chegar ao poder. Ele soube fazer uma versão tupiniquim brasileira, disso, verde e amarela, auriverde, e funcionou. Então, talvez candidatos opostos, mas muitas vezes não é o oposto, mas talvez o de dentro, aquele que não quer perder a sua posição. Porque, veja bem, a partir de Bolsonaro, a direita deixou de ser aquela direita de até então, passou a ser bolsonarista. E, aliás, agora está indo para virar marçalista. Me parece que o Bolsonaro, como eu disse, o Marçal é um algodão doce, rosa, muito gostoso, então todo mundo está indo para ele, enquanto que o Bolsonaro é um bom no cachorro-quente. Então, aliás, o que está acontecendo no mundo com a extrema-direita, isso aconteceu aqui na República Tcheca. Existe um partido que seria parecido com o bolsonarismo, do Tomio Okamura, que perdeu o poder porque surgiram 3 partidos de extrema-direita para concorrer entre si. É o dividir para conquistar.
Então, eu vou tirar o meu crachá. Você quer saber a minha opinião do caso Adélio? O que era para ter acontecido? Tira o crachá e me conta. Vou tirar, que aqui não é o jornalista. Aqui, de tudo que o jornalista apurou, sobraram algumas informações. Por exemplo, Adélio tinha 3 celulares na ocasião. Essa eu acho que pouca gente sabe. E quem me deu essa informação foi um amigo do Kleines, que foi o militar que protegeu o Adélio quando ele caiu ali, depois que esfaqueou. Então, na minha opinião, ele não agiu por vontade própria, né? Ele tinha assim as neuroses dele, porque tem uma entrevista que ele fala, se esse cara for eleito, ele vai matar todo mundo do MST, né? Ele fala. Depois ele fala que o alvo dele era o Temer também, não era o Bolsonaro, mas o Bolsonaro veio por tabela. Então eu acho que era para ele ter matado o Bolsonaro, a mando de quem eu não consigo saber, ninguém sabe, ninguém viu, é a resposta que a gente precisa quando liberarem ele para uma entrevista, porque o Cabrini falou com a Richthofen, o Cabrini não falou só com o Lula preso, falou com a Richthofen presa, falou com o maníaco do parque, né? Tem um monte de casos com os irmãos Cravinho, né? Então, falou com aquele que atirou no cinema também, que eu nem lembro o nome dele aqui, o Rugai, acho, Gil Rugai. Então, todo mundo que está preso pode dar uma entrevista. É questão de querer, que esse é um crime político que foi contra um candidato que virou presidente, né? Então, a coisa fica mais grave. Mas a questão era, o Bolsonaro deveria ter morrido na facada e a galera deveria ter linchado o Adélio. Eu acho que esse era o plano. Não aconteceu nem a morte do Bolsonaro, não aconteceu nem o linchamento do Adélio por conta do Kleines, que a gente conseguiu entrevistar dentro de um presídio militar. Ele estava preso, militar preso porque falou contra o sistema dele lá na cidade dele quando foi candidato a deputado, na mesma ocasião. Ele estava no dia da facada fazendo campanha, né? E aí acabou que caiu no colo dele e começaram a fazer mais ou menos que nem o Adélio, falar que ele era incapaz, que ele era inimputável. Aí a última informação que eu tive é que ele tinha sido libertado, não sei agora... O pai dele sumiu aqui e não está respondendo, mas era isso. E aí não aconteceu, então os dois estão vivos. E a gente precisa de respostas. Então, quando o Gogo vem aqui e coloca 2 horas à disposição de uma entrevista, não é porque o Kassab pagou ele, não. Pode ficar tranquilo, tem gente aqui no chat falando, tá querendo passar pano pro Kassab. Não é o perfil. Não conheço o Gogo pessoalmente, mas não é o perfil, tá? O jornalista vocacionado... Tô pobre, não tenho dinheiro. O Kassab errou de Pix. Mas me fala uma coisa, só para a gente encerrar. A questão com o Pitoli não tem te respondido mais para te receber como entrevistado da Auriverde? Eu queria que você contasse. Estou muito amargo com isso, porque eu achei um cara legal, o Pitoli, e eu mandei mensagem de WhatsApp para ele, com áudio, várias. Ele veio dizer, porque eu tenho também contatos dentro da Auriverde, né? Inclusive o Alexandre Garcia, por uma coincidência, pelo menos a minha avó contava que ele tinha passado no concurso do Banco do Brasil junto com meu pai, lá no iniciozinho da década de 60. Meu pai passou em primeiro lugar, que gabaritou as provas, e parece que o Alexandre Garcia ou empatou com ele, ou enfim. Eu sei que eu sempre tive o Alexandre Garcia como um jornalista muito bom, muito importante. Eu acompanhava ele já desde a Rede Manchete, né, depois na Globo, aquela coisa toda. Então, eu tenho meus contatos, digamos assim, dentro da Auriverde, e eu fiquei sabendo por 2 pessoas que o Pitoli disse que tentou me mandar uma mensagem pelo contato que eu dei publicamente em vídeos de TikTok, redes sociais em geral, e que não conseguiu. Ora, se eu tenho o WhatsApp dele, se eu mandei várias mensagens que o cara que não foi o Kassab, que as pessoas só vêm dizer que eu fui pago pelo Kassab, que isso aí é coisa montada, né, etc. Então, eu comecei a focar numa coisa que, para mim, é mais importante do que o Kassab, que é ficar chantageando menores de idade para ter relações sexuais. Por um crime, a gente fala com a polícia. Não é para manchete. Claro que eu adoro manchete, adoro cliques. De ter trazido tudo isso à tona, como você mesmo falou, teve uma resistência familiar. Dele de outros estados, ligaram para perguntar quem é esse cara, ligado o que corta, o que não corta, vai quebrar alguns vidros, mas depois ele passa, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele vai acabar na cadeia, ele não tem futuro. O nome dele, ele fica dizendo que eu tô com inveja dele, porque ele apareceu na revista Piauí e no G1. Eu digo, gente, tu apareceu como criminoso. Quando eu apareço em algum lugar, é como jornalista. E geralmente é para bater palmas. Eu não fui nem criticado, não achei ainda críticas contra o meu trabalho. Então, que inveja que eu vou ter? E é isso que eu digo. Ele não tem futuro, eu tenho. O meu presente está chamuscado. Eu ainda estou sem dinheiro, a minha revista recém está indo para impressão, eu só vou receber os lucros dela, o que vai ser lá por dezembro ou janeiro, né? A minha relação ficou estremecida com meu pai,
que é uma pessoa essencial na minha vida, na minha subsistência, em função disso. Então, sim, foi um custo caro, mas eu já paguei custo caro antes. Então, quem já sofreu já não tem medo daquele sofrimento, porque já conhece ele. Faria tudo de novo. Muito bom, muito bom. Jornalistas assim estão em extinção, né? A maioria, como ele falou, está se vendendo para a política. Eu me alistei para essa guerra também. Muita gente fala, você está falando mal, você acabou de sair candidato, não escondo de ninguém. Fui para tentar entender se tinha solução. Entendi que não tem. Aí você não ganhou. Não. Se eu ganhasse, eu tive uma resistência familiar, Gol, que você não tem ideia. A minha esposa não queria. A minha esposa não colou